Olá pessoal, vamos mais uma aula de matemática. Hoje vamos dar continuidade ao estudo de funções. Hoje nós vamos ver a representação gráfica de uma função. Então, ou seja, onde nós temos uma função que está representada em um gráfico. Aqui nós temos, observe, de acordo com um exemplo que tem na página 125 do livro de vocês, né? Se vocês, quando for assistir esse vídeo, depois quiser ver a página, nós temos aqui um gráfico onde na linha vertical nós temos o volume e na linha horizontal nós temos o tempo. E essa situação problema, fala de um reservatório, onde seja que tem 600 litros de água, o volume, e ele vem esvaziando de acordo com o intervalo de tempo. Os volumes de água nós temos 100, 200, 300, 400, 500, 600. O tempo vai variando de 5 a 35 minutos. O tempo aqui está dado em minuto. Então, o tanque aqui tem 600, né? Quando está cheio. Observe que eles vêm esvaziando. Com 5 minutos, ó, ele esvaziou 300 litros. Com 10 minutos, foram 200 litros. Quando foi 20 minutos, ele esvaziou 100 litros. Observe que ele vai diminuindo, né? Porque ele vai secando, vamos dizer assim, que está perdendo, tá? Diminuindo a sua água. Então, na letra A dessa questão, ela vai perguntar: o gráfico ilustra a variação de quais grandeza? Ao volume e o tempo. O volume da água vai se esvaziando de acordo, dependendo da função do tempo. Quanto mais tempo passar, mais ele diminui a sua água. A letra B diz: qual é a medida do volume total desse tanque? 600 litros. Quanto tempo durou para que o tanque ficasse com 300 litros de água? Aí você vem aqui. Quando ele tinha 300 litros de água, o tempo foi em 5 minutos. Com 5 minutos. Ó. Então, você olha aqui o valor que sai de X, que é o 5, e para aqui em 300. Então, foi com 5 minutos. Certo? Nesse outro gráfico, a representação gráfica, nós temos aqui de uma função onde todo tempo nós temos a reta x, né, que é o eixo x, temos a reta y. Aqui eu tenho o 2, ó, ele sai do x e vem aqui para próximo do 3. Então, aqui nós temos um par ordenado, porque numa função, sempre o valor de x, ele é primeiro. Aí fica, quem é primeiro x? 2. Segundo, vamos dizer que aqui seja, ó, não chegou nem a 3, seja 2,9 ou 2,8. Ou se tivesse chegado aqui no 3, seria 2 e 3. Sempre a função, ela é um par ordenado, ou seja, sempre primeiro vai ser o valor de x, depois o valor de y. Que quando junta o valor de x, quando se encontra com o valor de y, forma um ponto. Então, é isso, nós temos uma representação gráfica de uma função. Depois, nós vamos aprender como colocar esse gráfico, essa função em um gráfico. Aqui nós já temos feito. O zero da função, o que é o zero da função? O zero de uma função é o valor de x. Quando ela está representada em um gráfico, observe que o valor de x aqui é 2. Ou seja, essa função aqui, ó, x, y igual a menos x mais 2. Para que tenha o zero da função, é preciso que x seja igual a zero. Aqui, ó, se eu tenho que o zero da função é x, o y é zero. Toda vez que o y for zero, o x da função, para que se tenha o zero da função, é preciso que o x seja zero. Porque quando o y seja zero, porque quando o y é zero, a reta corta o eixo x, ó, e passa em cima do x. E qual número ela passa? Nesse caso aqui está sendo o número 2. Então, o zero da função aqui, ou seja, x é igual a 2.
Quando vier assim, o valor de y, e aqui, o valor de x for zero e nós temos o valor de y. Então, a reta corta o eixo y, ou seja, ela passa por cima da reta y. Então, nesse caso aqui, quando passa em cima da reta x, ela corta a reta x, o ponto em que ela está cortando é chamado de zero de x, ou seja, o valor de x, o zero da função que é chamado, que é o número em que ela corta, ela passa por cima do eixo do x. Agora, e quando nós pegarmos um caso em que não tenha dizendo qual é o zero da função, né? Vamos dizer, por exemplo, temos essa aqui. Como fazer para saber qual é o valor de x? Aqui que o y, tanto faz o y como zero de x, igual a x mais 1. Para que eu tenha x o zero da função, eu preciso que y seja igual a zero. Então, aqui eu faço x mais 1 igual a zero. X é igual a menos 1. O 1 está positivo, vem negativo. E o 0 elimina. Porque se eu botar aqui mais 0, fica menos 1 mais 0, que dá igual a 0. Então, o zero da função é menos 1. Significa que quando eu fizer isso aqui representado em uma função, aqui ó, eu faço y e aqui x. Como o x aqui é negativo, significa que aqui, ó, quando eu tenho aqui, aí o ponto cruzamento da reta é zero. Aqui eu só tenho números positivos de x. Aqui eu só tenho números negativos de x. Aqui começa por menos 1, menos 2. Se eu fosse fazer para baixo aqui, do mesmo jeito, menos 1, menos 2. Para cima, acima de 0, 1, 2, 3. Aqui, olha. O cruzamento é o 0, abaixo de 0 são os negativos de y, acima de 0 os positivos de y. À direita do 0 os positivos de x e à esquerda de 0 os negativos de x. E o cruzamento aqui, no caso, é 0. Se ela diz que x é igual a menos 1, significa que a reta ela vai passar aqui em cima. Certo? É para ser o valor de x zero e o valor de y zero e o valor de x menos 1. Toda vida, quando o valor de x for zero, o valor de y for zero, a reta ela vem passar em cima do eixo x. E o número em que ela passou é chamado de zero da função. Então, aqui, ó, o valor de x é menos 1, significa que a reta passa aqui, ó, em cima de menos 1. Na próxima aula, nós vamos aprender como formar esses gráficos aqui, tá certo? Então, diante disso, vão 5 questõezinhas para vocês responderem.